Olá, olá. Olá, olá. Olá, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos começar aí a nossa live. Olha os coraçõezinhos aparecendo. E aí, Raquel, como é que tá? Raquel, minha queridíssima. Boa noite, gente. Obrigada por terem comparecido aqui. Daqui a pouco tá chegando o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Oi, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Olha o nosso convidado chegando aí. A live vai ser bem legal, tô bem ansiosa. Já aceitei aqui o convite dele, vamos ver se ele já entrou. Ah, ele não tá conseguindo entrar. O que que tá acontecendo? Ele tá com dificuldade para entrar, gente. Deixa eu tentar convidar ele de novo. Chamei aqui. Olha ele. Ah, deu Oi, certo boa agora, noite. desculpa. Que isso? Deu certo agora, Boa né? noite, tudo Boa bem? noite. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. E aí, como é que tá? Que prazer te ter aqui hoje. Prazer é meu, tô bem feliz de estar conversando contigo, até porque esse tema sempre me preocupou muito, sempre me instigou muito, e estar com uma psicóloga, com alguém realmente que estuda o comportamento humano para falar sobre isso, para mim eu me sinto muito mais tranquilo, porque eu preciso só falar de música e você fala da parte difícil, né? Que é Que falar do isso. cérebro humano, do comportamento humano, e aí eu estou bem confortável por você estar junto comigo nessa live aqui, porque aí eu já fico mais à vontade. Aí você, a parte difícil fica com você, eu fico falando só de música. Ah, que... Poxa, que bom, porque eu me sinto da mesma forma. Eu também não sei nada de música, então vai ser uma troca super interessante. Vamos começar então se apresentando. Me fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda aqui no meu Instagram. Fala um pouquinho sobre o que que tu faz. Eu acho muito legal o teu trabalho. Assim, eu admiro bastante. Sempre acompanho as coisas que tu posta. Então fala Legal. um pouquinho sobre isso. Bem, meu nome é Wesley Vasconcelos, eu sou músico aqui de Fortaleza. Eu sempre toquei em bandas, compus, mas depois de alguns anos tentando encontrar meu lugar na música, eu encontrei na Fábrica de Canções, que é um projeto que eu tenho desde 2014, ou seja, já vai fazer 7 anos. É, um, eu, eu ouço histórias de vida, eu recebo histórias pessoais e tento transformar essas histórias, essas vivências pessoais em música. Tanto isso pode ser uma homenagem, alguém quer dar um presente para alguém, gente que quer se presentear, gente que quer marcar algum momento da vida, algum rito de passagem da vida. E nesse aspecto aí eu tento ressignificar essa história de vida da pessoa, tento transformar na linguagem da música popular, né? E crio músicas inéditas que retratam esses sentimentos, essas trajetórias de vida,
E desde 2014 essa tem sido a minha maior paixão artística, né? Eu tenho vários projetos paralelos, mas esse é o que me instiga mais, porque me faz ter um contato muito intenso com uma pessoa. Tem gente que fala assim, rapaz, eu nunca falei com você, mas você me conhece mais do que alguns amigos, sabe? Você acaba colocando coisas aqui nessa música que alguns amigos meus de infância não sabem, e você está aqui, minha alma ficou aberta para você. Assim, é um tipo de conexão que, apesar de ser rápida, é muito intensa. Então, nenhuma outra forma de expressão artística me permitiu algo tão intenso, né? Aí nisso, eu acho que tem relação com o teu trabalho, me atrevo a dizer, porque as pessoas se submetem a um processo um pouco terapêutico, de revisitar toda a sua vida e tentar transformar a sua própria vida numa narrativa em que os sentimentos importam, não é só uma descrição de fatos, mas também os sentimentos que as pessoas tiveram em cada momento de suas vidas também, elas têm que colocar para fora aquilo ali. Há uma catarse. E então muita gente fala, rapaz, tem coisa que eu não falo nem pro meu terapeuta aqui, porque eu tive que me abrir, porque para a música ser realmente a cara da pessoa, a pessoa precisa se auto-investigar. E às vezes a pessoa não estava preparada para isso e acaba se surpreendendo com o grau de auto-imersão que ela tem nesse processo, que era para ser só artístico, mas tem uma relação com a psicologia também, né, de certa forma. Desculpa o atrevimento. Que isso? É mais pela parte da outra pessoa, não da minha, claro. Não, que isso. E assim, esse foi um dos motivos, né? O fato de eu admirar muito a forma como tu faz esse trabalho, né? Foi o motivo pelo qual eu te convidei. Porque, assim, eu tinha outras pessoas que eu tinha pensado em convidar para fazer essa mesma live com esse mesmo tema. Mas, assim, eu vi o teu trabalho e fiquei, caramba, não, tem que ser ele, porque esse negócio é muito psicologia e música e assim, a forma como tu realmente retrata a história de vida das pessoas. Eu já ouvi algumas músicas, eu já vi alguns feedbacks que as pessoas dão pra ti, eu acho muito legal. Bom, eu vou me apresentar também rapidamente, o pessoal já deve me conhecer, mas vou me apresentar. Eu sou Larissa, sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Ceará, sou pós-graduanda em terapia cognitivo comportamental e adoro música, sou apenas um ouvinte, né? Não toco nada, não canto, não faço nada, mas adoro música e eu acho que a forma como a gente acaba se conectando com a gente mesmo através da música é muito legal e pode ajudar a gente realmente a chegar em lugares que a gente não iria sem a música. Tanto que eu acho que é um dos recursos que eu mais uso na terapia, né? Eu gosto muito de colocar os meus pacientes para trazerem músicas, principalmente meus pacientes adolescentes, trazerem músicas Sim. que representem. Poxa, me traz aí uma música que tu acha que representa como tu tá te sentindo hoje, Sim. ou como tu te sentiu essa semana. Às vezes a pessoa não tá conseguindo falar muito bem sobre como ela se sente, mas através de uma música ela consegue mostrar aquilo ali, como ela se identifica, enfim. Muito bom. Porque desde quando a gente tá na barriga da nossa mãe, né, a gente é bombardeado pela música, né? A gente, por mais que a gente muitas vezes tem uma mãe assim que não escuta muita música, que não canta, às vezes até a voz da pessoa já é como uma música que a gente vai escutando ali na barriga da mãe e tudo. E a gente é familiarizado com a música desde pequeno, né? Tipo, canções de Niná, por Sim. exemplo, vão marcando o relacionamento que a criança tem com os cuidadores dela, né? Com a mãe, pai, avós, enfim. E vão moldando o cérebro por meio daqueles sons. Mesmo que algumas músicas tenham algumas letras que são, sei lá, meio macabras, digamos assim, né? Tipo, vai, boi, 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 boi da cara preta. Sim. É A um cuca negócio vai meio, pegar. a culpa vai pegar, um negócio meio macabro ali, mas a criança às vezes nem se liga na letra, né? Se liga mais no ritmo, na harmonia, né? E aí, se tu quiser, pode explicar melhor o que é tudo isso, porque eu não entendo nada disso. O fato é Mas, que a música realmente ela tem ela provoca um estímulo cerebral inevitavelmente. Esse estímulo ele ocorre inclusive nos fetos, né? E aí esses estímulos cerebrais, quanto mais ricos, quanto mais carregados de afeto, quanto mais carregados de sentido, eu acho que eles vão construindo não só a parte cognitiva da criança, mas também vão construindo a parte relacional também. E eu costumei fazer isso com as minhas filhas desde a barriga da mãe.
de conversar, de cantar, de colocar uma playlist. Cada uma tinha uma playlist do sono, que era a playlist na hora, antes de dormir, que as bebês se agitavam na barriga, depois se acalmavam, e aí meio que era o ritual do sono, mesmo na barriga da mãe. Eu sabia que aquilo Legal. fazia sentido naquele contexto. Eu não sei explicar neurologicamente o que estava acontecendo, mas eu sei que estava acontecendo algo. Esse estímulo, essa rotina da música, do ritual da música noturno, mesmo na barriga da mãe, o que eu levei depois para as crianças já nascidas aqui em casa, com certeza foi construir aí uma relação com elas, e elas foram estimuladas cerebralmente também, mas afetivamente. E eu vi isso funcionar. Eu não vou saber explicar o que aconteceu na cabecinha delas, mas que alguma coisa boa aconteceu, acho que aconteceu. Depois que elas nasceram, tu acha que elas têm mais facilidade de ouvir, de dormir ouvindo as musiquinhas lá que tu fez pra playlist? Não, eu acho que virou meio que uma obrigação quase eu cantar para elas à noite. Porque Foi? agora elas só dormem com uma musiquinha. Aí não necessariamente são as mesmas músicas, mas a minha primeira filha, até entre os 8 meses e os 12, ela só conseguia dormir com uma música específica. Era Esquadros, da Adriana Calcanhoto, nada a ver, né? Eu cantava qualquer coisa para ela, mas ela só conseguia dormir quando eu cantava Esquadros, da Adriana Calcanhoto. Eu começava a cantar, mesmo com minha voz não muito afinada, aí ela dormia na hora. Aí eu acho que essa rotina também facilitou esse processo com ela, né? É porque, assim, o que acontece? O nosso cérebro, ele faz associações. Eu não sei muito bem como é que funciona em um embrião, num feto, mas eu sei que num ser humano já formado, né, numa criança, num adulto, o nosso cérebro tende a formar associações implícitas entre contextos, situações, as nossas ações dentro desses contextos. Então, por exemplo, se eu vou dormir e eu sempre escuto uma música, um determinado som, por exemplo, sabe aquela pessoa que sempre escuta barulho de ventilador, que só consegue Sim, dormir ouvindo barulho de ventilador? Ou sim, então, sim. sei lá, sabe quando você fica tanto tempo, por exemplo, tem uma obra no meu bairro, toda noite aquele barulho de obra tá ali, aí eu me acostumo a dormir com aquele barulho, aí quando o barulho acaba, eu fico sentindo falta do barulho. Sim, Com a música é a mesma coisa, é como se o meu cérebro associasse aquele som ao ambiente de dormir, né? sim, Isso fora uma série de outras questões, mas existe uma associação implícita aí entre determinados contextos e determinadas ações que você tem. Dormir é uma delas, né? A gente começa a desligar o nosso corpo ali aos poucos, e quando eu começo a associar o meu desligamento a um determinado som, por exemplo, é como se eu criasse uma associação entre essas duas coisas. Então, quando o som é, aparece, é como se o meu corpo dissesse assim, pô, tá na hora de desligar aqui, sim. entendeu? Isso funcionou muito bem, viu? Eu não sabia explicar não, mas eu presenciei bem viva esse efeito da música nas minhas filhas. Isso aí é notório até hoje. E falando de pessoas que estão em gestação ainda, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas tu sabe alguma coisa sobre o efeito Mozart? Por muito tempo foi muito falado, as pessoas acho que criou-se até uma febre do efeito Mozart, de que se você colocasse bebês ou fetos para ouvir determinadas músicas mais complexas, isso geraria estímulos cerebrais, criariam sinapses nos bebês, nos fetos, que deixariam elas mais inteligentes. Uhum. Eu li algo recente que isso não é tão verdadeiro, assim, não é algo que se comprovou mesmo, assim, que pode Uhum. se colocar uma relação direta entre uma Direta. coisa e outra. Mas é Uhum. claro que o estímulo musical provoca essas sinapses cerebrais, isso facilita assim vários processos cerebrais, mas assim dizer que a criança vai ficar mais inteligente Mas, porque ouvir gente, Mozart, não. pelo que eu li recentemente, não é totalmente Sim. verdade. Mas com certeza esse estímulo é benéfico, sim, para as crianças. Só que a gente não pode, eu acho que hoje a gente não pode mais fazer essa relação de criar bebês inteligentes por meio disso. Não é uma técnica É. assim direta. Isso não gera efeitos diretos, por Sim, assim é porque dizer. as pessoas tendem a fazer uma relação
é muito causa e efeito, né? E Sim, quando acontece, a gente tem uma relação de. Existe uma diferença entre uma relação de causalidade e uma relação de correlação, né? O sim. que é uma correlação? É quando duas coisas acontecem e aí a gente tem ali dois acontecimentos que acontecem juntos. Por exemplo, eu coloco ali o meu filho para ouvir um determinado som e aí ele vai ter uma melhora num determinado aspecto cognitivo, digamos Sim. assim. Eu não sei muito bem sobre como é que funcionou esses estudos. Eu sei que isso aconteceu, eu lembro que o estudo que teve em 93, se eu não me engano, do Rauscher, eu acho que é um estudo do Rauscher, foi em ratos. Eu não sei nem se esse estudo chegou a ser feito com humanos, eu acho que eles só generalizaram para seres humanos. Né? Eu acho que foi feito com ratos, porque acontece muito isso também, né? A galera pega um estudo que foi feito com ratos e passa para seres humanos, aí acha que já é a mesma coisa. E criou-se uma Mas indústria em cima disso, né? Vários discos, sim, DVDs, CDs. A gente ganhou dinheiro esse mote que nem que acabou não se provando depois, né? sim. O que aconteceu? Pelo menos no caso desse experimento do Rauscher aí, tem um teste de inteligência para ratos, que a gente chama de labirinto em T. Que é assim, a gente bota o ratinho no labirinto e aí ele tem que ir para um lugar, para o lado certo lá do Certo. labirinto, né? Tem um caminhozinho que ele tem que fazer. E aí, quando os ratinhos, eles ouviam na vida uterina, né? Ou então quando eles eram recém-nascidos as músicas do Mozart, eles parece que tinham resultados melhores no labirinto, na resposta do Certo. labirinto, né? Só que aí eu não sei muito bem o que aconteceu, que parece que generalizaram para seres humanos. Aí eu não sei se existe alguma ideia de correlação aí, de que se a criança ouvisse quando era pequena, ela ia ficar mais inteligente. Mas o que a gente sabe é que quando as pessoas tendem a ouvir mais músicas, elas criam correlações, criam relações entre contextos, né? Por exemplo, se eu tendo a ouvir muita música na adolescência, né? Que é uma idade onde eu estou tendo uma grande parte do meu desenvolvimento cerebral, né? Eu estou Sim. ali na minha adolescência criando várias sinapses, criando várias redes neuronais no meu cérebro. Então eu estou ouvindo muita música ali. E aí eu estou relacionando aqueles estímulos sonoros a uma série de situações e circunstâncias e acontecimentos da minha vida. Sabe aquela música que tu escuta que tu lembra da tua primeira namorada? Então, ou então aquela música, aquele tipo de música, aquele tipo de som que tu escuta que tu sempre fica triste, por exemplo. Então, aquele tipo de música que tu sempre fica feliz. Sei lá, tem gente que escuta música triste, mas fica feliz. Tem gente que escuta música feliz e fica Sim, triste. sim. Por quê? Porque tem a ver com a história de vida daquela pessoa, né? E aí são aquelas relações implícitas que eu falei que a gente vai criando ao longo da nossa história de vida, né? Tem alguns estudos também que a gente, às vezes, é, já agora eu tô sendo advogado do diabo aqui com relação à música, porque eu estava vendo um estudo que a gente associa o estímulo musical sempre para o lado positivo. Mas eu gosto de rock. Inclusive, eu ouvi muito rock pesado na minha adolescência. E eu vi um estudo dizendo que determinados tipos de música, essas músicas mais agressivas, com letras mais fortes, com sons mais distorcidos, apesar de ela provocar uma catarse mesmo emocional em quem ouve, ela está associada, está correlacionada com alguns sintomas como ansiedade, depressão. Ou seja, o estímulo musical ele não é necessariamente bom, Benéfico. benéfico no caso. E tem esse estudo que associa a audição de músicas agressivas a algumas patologias psicológicas. E eu achei estranho, porque eu tinha a impressão de que isso não poderia acontecer, porque eu tenho uma relação com a música que é sempre benéfica. Mesmo uma música agressiva, para mim, ela serve como catarse. Mas Uhum. existe até esse estudo que diz que um estímulo musical pode ser negativo. E aí, por isso que eu estava refletindo antes de conversar com você, porque de falar sobre saúde mental e música. Eu posso falar sobre música, mas é muito importante estar amparado por uma rede de profissionais quando se quer falar de saúde mental, porque eu tenho preconcepções sobre a música, tenho vivências, tenho práticas, mas a gama de fatores que envolvem a audição de uma simples música é muito grande.
E aí, entender que a saúde mental, ela pode ser ajudada pela música, mas ela também tem que ter uma rede de profissionais, já que seu objetivo é esse, tem que ter uma rede de profissionais interligados para poder proporcionar isso. Às vezes, inclusive, em alguns processos aqui de músicas que eu recebi de encomenda para algumas situações, eu não me senti preparado para lidar com algumas questões, como luto, algumas questões pessoais mais intensas, e eu cheguei a cogitar eu mesmo fazer consulta com psicólogos para poder trabalhar a música de outras pessoas. Mas aí eu busquei na literatura, algumas literaturas que tratassem dos temas para suprir essa lacuna. Mas eu entendo que para entrar na cabeça de outra pessoa, é muito difícil fazer isso sozinho e sem um treinamento acadêmico. E essa é a lacuna do meu trabalho que eu tenho mais dificuldade. Então, eu já pensei várias vezes em me consultar com um psicólogo para debater temas delicados, para saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que poderia ser um gatilho para aquela pessoa de um sentimento negativo. Então, esse maniqueísmo entre que ouvir música é bom, não ouvir música é ruim, ela tem que ser relativizado nesse aspecto. E que a música ela é muito poderosa, mas ela também pode ter um poder. Como ela é muito poderosa, tem que saber bem usar esse poder, né? Sim, sim. E até porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Sim. O que, por exemplo, uma música que como eu falei, uma música que lembra coisas boas, que remete a coisas boas para uma pessoa, pode não remeter a coisas boas para uma outra pessoa, né? Sim. E aí, quando a gente fala desse efeito que falou, tem certas músicas que são ansiogênicas, por exemplo, que tendem a gerar efeitos deletérios, por exemplo, para algumas pessoas. Poxa, aquilo ali pode estar relacionado a uma série de fatores, pode estar relacionado à letra da música, pode estar relacionado ao ritmo, à harmonia, enfim. E isso tudo aí pode gerar alguns efeitos no cérebro mesmo da pessoa, né? Porque a gente sabe que as estruturas cerebrais que são associadas à percepção da música são tipo córtex pré-frontal, córtex pré-motor, córtex motor, córtex somatosensorial, lobos temporais, enfim. E essas áreas, né, são áreas, o córtex auditivo primário e o giro temporal superior são áreas responsáveis pela percepção musical. Já o ritmo, ele é processado no cerebelo, nos gânglios basais e nos lóbulos temporais superiores. Então, a gente tem uma relação entre o reconhecimento da música e algumas áreas que são relacionadas a emoções. Por exemplo, áreas do sistema límbico, como a amígdala, por exemplo. Isso tudo está relacionado. Então, quando eu tenho uma percepção musical, isso vai puxar informações de outras áreas do meu cérebro, áreas ligadas a emoções que podem me remeter a várias coisas que podem ser positivas ou negativas. Então, essa integração entre áreas corticais do meu cérebro com o sistema límbico, que é esse sistema relacionado a emoções, vai fazer com que o processamento musical seja influenciado também pelas emoções que a gente traz ao longo de toda a nossa vida. Inclusive, estruturas relacionadas à memória, também à memória emocional, enfim. Como é que a gente controla tudo isso, mulher? Controle, eu estou cada vez mais aprendendo que controle é um negócio que o ser humano tem muito pouco. Tem uma frase que eu vi outro dia que era assim: calma, nada está sob controle. Pois não é. Achei muito boa. É porque você, por exemplo, utilizar um estímulo musical numa sessão de terapia, a coisa pode degringolar para uma coisa que você não esperava, né? Porque mas aí faz parte do processo terapêutico, né? Porque tudo que acontece dentro da terapia é material para a gente trabalhar, né? O psicólogo, ele é um negócio ali que tem que se rebolar todinho para trabalhar com tudo que o paciente trouxer. Então, tem gente dizendo aí que conversa boa, que legal, obrigada. Então, o psicólogo tem que trazer, tem que estar preparado para tudo que o paciente trouxer. Então, realmente, às vezes acontece do paciente trazer uma coisa ali que, eu não estava preparada para aquilo ali, não, mas eu tenho que saber como lidar. Tipo, mesmo às vezes até reconhecer que, eu não estava preparada para essa tua resposta, eu não imaginava que tu fosse responder dessa maneira aquilo que eu te trouxe. O que é que isso te faz sentir?
sim, mas se a gente está procurando cura, e se essa música ela provoca algo que... Será que ela não pode também ser perigosa? Ela não pode gerar um risco também de ela ser um gatilho negativo? Me diga você, por exemplo, no processo de cura, se eu estou procurando fazer com que a pessoa supere um trauma, supere Uhum. um luto, e aí você traz um material que ele emocionalmente muito intenso, pode provocar emoções que estão fora do controle, e nesse processo curativo, você acha que mesmo assim, mesmo que seja intenso, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja doído, você acha que que essa dor, ela encaminha para a cura? Ou não, ela pode afastar? Me diga, por favor. Eu tenho, às vezes, medo de provocar dor com essa carga emocional. E num processo como que você lida no dia a dia, como é que você trabalha isso? Faz todo sentido o que tu tá perguntando. E não tem respostas absolutas para isso. Por quê? Certo. Porque a dor movimenta a gente, né? A dor leva a gente realmente para outros lugares. Porque se eu estou num determinado contexto, eu estou vivendo uma determinada situação, se eu estou vivendo a minha vida convivendo com um determinado trauma, e esse trauma me paralisa dentro de determinadas situações, né? E eu não acho que essa dor é o suficiente para me fazer mudar. Por que eu vou mudar? Se eu estou, de alguma maneira, confortável com aquele sofrimento, eu não mudo. Então, a dor é o que faz a gente mudar, né? O desconforto. Quando a gente está, de alguma maneira, confortável, né? Porque mudar, como eu sempre digo, o nosso cérebro é preguiçoso. A gente não gosta de mudar. Mudar é um negócio, assim, que a gente só faz em último caso. Então, a gente só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer. Sim. E aí, a dor, ela pode ser, sim, um motor para mudanças muito válido e muito, muito importante. Agora a questão é de que forma essa dor vai ser lidada e vai ser trabalhada. É por isso que a gente estuda tantos anos para lidar com a dor do nosso paciente, né? Por isso que não é qualquer profissional que pode chegar, qualquer pessoa que Sim, pode chegar e dizer, venha cá, vou lhe tratar. Venha cá, vou... Não é não o é? coach Sim, quântico, não é o terapeuta do não sei o quê, é o psicólogo, aquele profissional que realmente estudou para lidar com aquilo ali. Então, quando o paciente traz, por exemplo, eu trouxe para você uma música, sei lá, que te remeteu a um sofrimento muito grande da tua vida. Aquilo ali, ele vai ser importante dentro do processo terapêutico, por quê? Porque quando alguma coisa remete a um gatilho de um paciente, por exemplo, ou remete a um gatilho de uma pessoa, aquilo ali vai me ajudar a acessar coisas que talvez para ele não estivessem tão claras. E isso vai me ajudar a quê? A única forma de eu tratar um problema de ansiedade, por exemplo, um determinado trauma, é eu olhar para aquilo de uma outra forma. Eu preciso pegar aquilo ali e dizer, olha, hoje eu não sou aquela pessoa que era impotente diante daquele sofrimento. Hoje eu não sou aquela pessoa que não podia fazer nada em relação àquilo. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que sofria aquilo de maneira paralisante. Né? Hoje eu tenho outras ferramentas para lidar com um determinado sofrimento. E você acessar aquela dor, você está em contato com aquele gatilho, de certa forma, dentro da terapia é importante, sim. Agora, a questão é de que maneira isso vai acontecer, não é de qualquer jeito. sim. Mas você cutuca as feridas, então, né? Na terapia a gente Por isso que terapia não é um negócio que é sempre gostoso, né? É um negócio que às vezes ali é pai, é pai, é pai. Entendi. O psicólogo, cara, o psicólogo é um cara que é como se fosse um cirurgião da mente. O problema é que para você fazer uma cirurgia, você tem anestesia. E para você fazer cirurgia da mente, você não tem anestesia para a mente, né? Para o sofrimento psicológico, a gente não tem Sim. anestesia. Anestesia é o vício, anestesia é se entregar a distrações. Só que quando você faz tudo isso, você não trata o problema. Massa. Muito bom. Porque no meu caso eu tenho medo de cutucar certas feridas. Eu sei que já por eu não ter a formação, que é uma formação que inclusive eu acho que eu preciso ter ainda um dia para fortalecer esse trabalho, fortalecer essas conexões que eu faço com outras pessoas. Mas como eu ainda não tenho essa formação, eu convivo com esse receio de pisar em ovos e de cutucar feridas sem ter a anestesia correta, né? Porque eu não tenho equipamento cirúrgico aqui, eu estou fazendo cirurgia com a mão.
E aí é muito massa conversar contigo, porque aí é bom saber que existe um ambiente em que essas dores e esse material ele pode ser utilizado de forma segura, por assim dizer, né? Sim, e tu pode, inclusive, cara, se tu acha que aquela pessoa ali, pô, cara, por que tu não procura uma ajuda? Às vezes a gente se sente desconfortável em dizer pra pessoa, por que tu não procura uma ajuda? Mas a gente tem que parar com esse tabu de achar que buscar ajuda é uma grande coisa. Não tem nada Sim, de vergonha em precisar de ajuda e não tem nada de vergonha em falar pra outra pessoa, cara, o que tu acha de procurar uma ajuda pra lidar com isso? Não acha que esse sofrimento tá sendo forte pra ti ainda? De que forma tu vem lidando com isso? Porque, assim, uma coisa é eu querer tratar uma pessoa sem ter o conhecimento necessário. Outra coisa certo. é o acolher. Quando eu Sim, vou sim, o acolhimento, ele pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive claro. eu, você aqui, qualquer. Então, assim, a gente aprender a acolher tipo assim, pô, eu posso acolher aquela pessoa ali, ouvir o sofrimento dela, me colocar à disposição, mas dizer assim, cara, acolho o teu sofrimento, imagino como deve estar sendo difícil para ti. Não, infelizmente, não consigo te ajudar da melhor forma. O que, que tu acha de buscar uma ajuda qualificada, sabe? Às vezes o melhor que a gente pode fazer por uma pessoa é realmente dizer, olha, às vezes eu como psicóloga tenho que fazer isso, às vezes eu tenho que dizer, cara, nesse momento eu não tenho como te ajudar, eu acho que você precisa de um psiquiatra. Nesse Entendi. momento eu acho que para a gente te tratar melhor, a gente vai precisar ter um apoio farmacológico. E tá tudo bem, a gente não consegue dar conta de todas as demandas, sabe? Perfeito. Bom, me fala mais um pouquinho sobre essa questão das emoções, como é que surgem as emoções, como é que é o teu processo de criação, as pessoas chegam para ti falando como é que acontece isso? É, o processo musical, ele está mais envolvido com emoção do que com outra coisa mesmo. O que a gente busca é acessar emoções. Quando a pessoa me procura, ela quer vivenciar, ela quer reproduzir, ela quer reviver uma emoção da vida dela, né? Então, nesse aspecto, as pessoas são muito específicas. Ó, eu quero uma música feliz, eu quero uma música que me lembre que quando eu ouvi daqui a 20 anos, eu lembro da minha filha com 1 ano. Eu quero ouvir uma música que me faça sentir uma música que eu possa ouvir daqui a 50 anos e lembrar de hoje, lembrar do meu casamento, lembrar dos momentos felizes que eu tive com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, as pessoas me procuram para vivenciar emoções, né? E tentar guardar numa caixinha essas emoções. E essa caixinha, no caso, é a música, que ela, embora não seja material, ela é palpável de certa forma, né? E aí, eu preciso muito de uma abertura. Eu tento fazer um exercício de fazer a pessoa se abrir, que é algo que você deve vivenciar todos os dias, que é tentar estimular a pessoa a falar sem as travas, sem os bloqueios, sem tentar impressionar. Minha terapeuta vai tentar impressionar, falar o que ela acha, o que ele acha que você quer ouvir. Sim. Você quer ouvir a verdade do seu paciente. E eu quero ouvir a verdade da pessoa que me procura. E essa verdade, ela vem cheia de barreiras, de camadas, de, de, de máscaras, né, por assim dizer. E aí, meu objetivo no processo de inicial, de construção da música, é tentar derrubar essas máscaras para tentar acessar a verdadeira emoção que a pessoa tem. E aí, nisso, que aí eu fico relacionando esse trabalho de criação musical com um eventual processo terapêutico, que aí, embora eu acho que é terapêutico para quem vivencia. O que eu faço é empírico, é claro. Mas eu acho que o que a pessoa sente, essa abertura para vivenciar emoções, eu acho que para ela, muita gente já me deu feedbacks antes de receber a música, só pelo processo, só depois de contar a sua própria história e dizer que tirou uma carga dos ombros em poder narrar a sua própria vida, se sentiu aliviado por poder contar coisas da vida que ela não contava há muito tempo.
Então, antes mesmo da música existir, só com a pré-concepção de que uma música irá nascer, só nessa vivência e nesse autoconhecimento que a pessoa se provoca para poder chegar à música, ela já passa por várias emoções, ela revive algumas emoções da vida dela, e aí não estamos falando em música ainda não, a música ainda vai nascer depois. Depois da música pronta, essas músicas vão acessar essas emoções que ela citou na história. Mas o engraçado, o interessante é que a gente consegue acessar as emoções mesmo no verbal, sem chegar na música ainda. Aí a música potencializa tudo depois, né? Aí depois da música pronta, aí a gente não precisa verbalizar tanto, porque, como você falou, às vezes, por exemplo, o adolescente ele não consegue verbalizar o que está sentindo, porque é uma multiplicidade de sentimentos e ele não consegue transformar aquilo num discurso racional, e ele traz uma música para você e essa música ajuda a criar um atalho para aquele sentimento que você estava tentando descobrir e ele não estava conseguindo verbalizar. E isso acontece às vezes depois, quando a música está pronta, e aí essa música, mesmo sem estar dizendo com todas as palavras aquilo que a pessoa estava sentindo, ela consegue acessar aquele lugar que ela viveu. Sim, que legal, que legal. Achei muito massa isso tudo que tu falou, assim, sobre o processo. Realmente é bem parecido com uma parte do que é a terapia, né? Que é a escuta Certo. terapêutica. E esse lance que tu falou da pessoa dizer o que você quer ouvir, né? A gente chama isso de desejabilidade social. Que é você falar o que você imagina que o outro quer ouvir, Sim. né? E é difícil a gente passar por essa barreira mesmo. Mas que legal, né? Que interessante. E é interessante também porque, assim, eu ia te perguntar, né? Como é que funciona, por exemplo, depois que a música tá pronta? Porque a gente sabe que a música também, se a gente imprime a nossa emoção na música, a música também imprime uma emoção na gente, né? Certo. Já tem, sei lá, desde Platão, Platão já dizia, né, que alguns modos, né, que eram as escalas da música grega, tinham uma capacidade de dar alguns traços morais para os indivíduos. Tipo, Sim. determinadas características musicais podiam levar as pessoas a ter alguns comportamentos com determinadas características morais. Então, Sim. determinadas músicas vão gerar algum estado de espírito nas pessoas. E as pessoas que para quem tu faz essas músicas, como é que geralmente elas se sentem depois que a música está pronta? Geralmente o que acontece é uma catarse, né? Porque é muita emoção, assim, são vários sentimentos, é uma linha cronológica, às vezes, de uma vida inteira, às vezes a pessoa conta numa música desde quando era adolescente, conheceu o marido, depois casou e não se separou e voltou de novo, e aí teve filho, e aí o filho nasceu, aí as dificuldades, um filho tem uma dificuldade tal, e aí depois de 20 anos de casado, aí tentar resumir tudo isso em uma música só. Quando a música está materializada, eu acho que ela não acessa um lugar específico, eu acho que ela não leva para um momento específico. Num caso como esse, eu acho que o que eu costumo receber é uma catarse mesmo, até livre. A pessoa simplesmente chora, se abre e se identifica. Assim, é algo mais pleno. Não é um processo pontual. Nesse verso eu me senti assim, naquela estrofe eu me senti assim, não. A música me fez sentir assim como um todo. Uhum. É interessante porque a gente não consegue compartimentalizar essas emoções. Quando a pessoa me conta compartimentalizado. Nesse momento da minha vida eu senti isso, depois eu senti isso, depois eu senti isso, e tudo isso é transformado em poesia, em música, mas quando a pessoa ouve, é tudo misturado. Eu não sei como é que funciona na cabeça da pessoa, mas quando ela me passa esse feedback, é de uma emoção assim, que ela não consegue quantificar e nem dar um nome. É apenas uma catarse. Geralmente ela vem por meio de um sentimento de gratidão e de uma liberação, assim, de um sentimento que ela não consegue dar nome. Entendi. A gente sabe que, por exemplo, ouvir música, não sei como é que funciona uma música feita para você, de acordo com a sua história de vida, né?
Não sei como é que isso funcionaria, não sei nem se existe um estudo no mundo que já fez uma música assim, ou já fez uma pesquisa, né, a partir Você de é da músicas academia, assim. bora fazer um projeto. Fazer um É, paper aí, bora pensar. rapaz, se duvidar, viu? Não sei se existe um estudo no mundo que seja baseado em músicas assim, mas a gente sabe que músicas, né, elas recrutam algumas regiões cerebrais que estão relacionadas ao sistema de recompensa, né? Então, quando você escuta uma música prazerosa, por exemplo, a gente sabe que isso está associado à diminuição de sintomas de ansiedade, a um maior estado de atenção, a uma experiência emocional positiva, né? A gente tem aí um estado emocional que é positivo. Então, mas assim, não sei se existe algum estudo no mundo que fez com uma música que foi feita para mim, com a minha história de vida, né? Não sei se isso gera emoções diferentes ou respostas diferentes, que evoca coisas diferentes. Eu acho até que evoca por experiência própria, né? Porque além das músicas para outras pessoas, eu fiz músicas para as minhas filhas. Então tem um sentimento de reconhecimento e de autoafirmação, tem um sentimento de empoderamento, tem um sentimento também de aumento da autoestima. Ah, essa aqui é a minha música. Isso aqui, essa música fala sobre mim, essa música sou eu. Além da vivência emocional, tem a vivência, eu acho que de comportamento também, de dar uma segurança. As crianças, por exemplo, as minhas filhas, eu sei porque eu vivencio isso, eu posso falar de experiência própria, que elas se sentem representadas, se sentem bem seguras pelo simples fato de ter uma música. Independente do que aquela música provoque para elas especificamente no sentido emocional. Uhum. Mas já que eu puxei esse gancho, por exemplo, minha filha mais velha, ela sempre chora num trecho da música que eu fiz quando ela nasceu. Que o trecho fala, não chora se estás com medo. Ela sempre chora quando eu canto essa parte. E chora copiosamente, desde 1 ano de idade, quando ela entendia o que estava sendo dito na música. Até hoje, se eu colocar essa música para ela ninar, ou se eu cantar essa música para ela vai chorar nessa parte. E ela chora, eu sei que ela não está sofrendo, ela chora para ser acolhida. Porque aí quando ela começa a chorar, é um choro genuíno, porque eu vejo que ela está chorando copiosamente, mas ela quer ser abraçada para parar de chorar. Então ela quer viver, quando eu estou cantando essa música para ela ninar, ela quer reviver aquilo naquele momento. Então, às vezes eu até evito cantar essa música, porque eu não gosto de ver minha filha chorando, né? Mas eu vejo como... também não vou fazer ela chorar toda noite, mas quando eu canto para ela, e ela chora exatamente nesse mesmo trecho, ela chora real. Ela chora real. E eu abraço ela Sim. mais forte do que eu estava abraçando, ela para de chorar e se acalma. E isso vai acontecer sempre. Sei lá, eu acho, né? Porque ela já tem 8 anos, e desde 1 ano de idade que ela revive esse sentimento com a música. Então eu acho que quando a música é para você, tende a ser mais intenso. Sim. A gente não fez o paper ainda, mas quando a gente fizer, a gente vai provar, por A mais B, que quando a música é para a pessoa, a emoção é mais forte. Mas como a gente não tem a ciência para provar, vamos aguardar antes de falar o que a ciência não provou. Mas eu acho, com a minha experiência empírica, é que sim, é mais intenso. Mas é interessante isso aí que tu falou da tua filha, viu? Esse lance do choro, ele tem muito a ver com o que a gente chama de... É meio que uma mistura entre um choro voluntário e um choro involuntário. Sim, Porque é como tu disse, né? É aquela coisa do eu quero ser acolhida, mas é óbvio que não é algo consciente. Ela não chora pensando assim, ai meu Deus, eu vou chorar com meu pai me abraçar. Não. Não é algo que a gente faz de forma consciente. Não é consciente, tipo assim, de caso pensado. Mas não sim, é também totalmente involuntário. claro, É aquele claro. comportamento que você faz porque em outro momento você teve uma resposta positiva para ele. E eu até fiz Sim, outro dia um vídeo curtinho explicando por que é tão difícil mudar. E uma das coisas que eu expliquei é que toda vez que a gente tem algum comportamento que a gente obtém respostas positivas para ele, inclusive em níveis neuroquímicos, né? Nosso cérebro se criam e se fortalecem circuitos neuronais
que quando a gente vive uma situação parecida, esses circuitos se reativam. Então, a gente tende a voltar a repetir o mesmo comportamento. Então, se numa situação, por exemplo, eu ouvi uma música numa determinada situação, eu chorei e eu fui acolhida, então, se eu escuto Sim, aquela música, aquele meu circuito neuronal ali vai ativar com muita força, porque a música é um estímulo muito forte, né? Tem alguns estudos aí que mostram que a música tem uma relação diferente com a nossa com as nossas estruturas de memória. Ainda não é muito bem definido como é que funciona, mas eu não sei muito bem explicar aqui porque esses estudos ainda estão sendo feitos, mas existe uma diferença aí entre como a música funciona na nossa memória e tudo mais. Alguns estudos mostram que é igual, outros estudos mostram que é diferente, então existe aí alguma diferença nas evidências, algumas questões bem peculiares, mas a música é como se ela evocasse, né, alguns circuitos aí que vão, poxa, vai puxar para aquele seu comportamento. Então, se a tua filha em um momento chorou quando ouviu uma determinada música, a tendência é que ela volte a chorar porque ela sabe que ela vai ser acolhida naquela sim, situação, né? Na sim. presença do pai, ouvindo aquela música. Enfim, é aquilo tudo que a gente falou, entre associações implícitas que o nosso cérebro faz entre contextos e músicas e coisas que a gente faz, enfim. Realmente, na prática, isso acontece mesmo. E é muito bonito de ver, porque a gente tem preconcepções, a gente imagina, a gente sabe que a música é poderosa nesse aspecto, mas quando a gente presencia, é emocionante mesmo, assim, no dia a dia, ver como a relação com a música, ela constrói afetividades, relações, traz mais camadas para as relações afetivas. Outras formas de dizer eu te amo, sem precisar falar nada. E aí isso ajuda, né? Assim, mesmo tendo sendo eu que falei na canção que amava, mas é de outro jeito também com outras canções feitas por outras pessoas. É interessante a gente dizer que ama a pessoa de outras maneiras, que aí a gente fortalece os laços também e deixa as relações mais complexas mesmo. Porque Sim. a gente entende, começa a vivenciar relações mais intensas, mais cerebrais também. E aí acho que a gente ajuda a desenvolver pessoas melhores com relações afetivas mais bem construídas. Sim, que legal. Tem uma pessoa dizendo aqui, verdade, uso muito a música para expressar meus sentimentos. Bom, é isso. Acho que a gente já. Eu tenho outro paciente agora às 7. A gente Já deu tem. 1 hora de conversa? Já, meu Deus! A gente falou Rapaz! pra caramba. Gente, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quiser fazer alguma pergunta, tem uma caixinha aqui do lado que a gente tem 5 minutos para responder 2 perguntas. Caso alguém queira fazer alguma pergunta aí sobre qualquer coisa, sobre o trabalho do Wesley, sobre o meu trabalho, sobre qualquer coisa que a gente falou na live hoje. Enquanto o pessoal escreve, eu só queria agradecer todo mundo que entrou. Vi muita gente conhecida que entrou aqui. Muito obrigado. E vou te agradecer também. Já é hora de te agradecer enquanto o pessoal está escrevendo? Na Ou hora que eu vou você te agradecer quiser. depois? Mas Muito eu obrigado que pelo convite, agradeço. viu? Eu que Foi agradeço. muito massa. Muito legal. Foi uma das lives que eu mais gostei de fazer. Foi muito espontâneo, assim, foi muito divertido falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu realmente não domino. Então, eu acho que foi uma das lives que eu mais me Tu não senti domina, é? confortável. E eu me senti como? Se tu não domina, eu me senti como? Tu falando do neurocórtex cerebral aí, dos gânglios, da amígdala. Obrigada, gente. Eu acho que tu deveria tocar uma música agora que tá no final. Eu achei boa essa. Toca, toca. Tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar. Sério? Tá, Sério, vou vai, vai, tocar vai, aqui vai. então, Toca, toca, peraí. toca, 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 toca. Deixa eu ver, que tá tudo afinado, nem afinei nada. Tá ouvindo? Dá pra ouvir o violão? Dá. Peraí. Espera ainda, minha alma quente do sol quer banhar em ti, quer mormaço, quer ventania.
espera ainda. Nossa janta já vai esfriar, mas se você quiser conversar, senta aqui, que o resto deixa estar, deixa estar. E vamos merendar esta manhã, que gosto tem. A vida é uma canção pequena, bonito pra chover, teu céu, grafita e molha o chão. É tempestade aqui no meu sertão. Só um pedacinho. Adorei, 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 adorei. Foi a primeira vez que alguém tocou numa live minha, viu? Estou Olha me sentindo só. assim, tô me sentindo Legal. as pregas aqui, viu? Como dizem as pregas. Massa demais. Tô feliz, Muito bastante massa, feliz, muito viu? massa, muito massa. Muito obrigada a todo mundo, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou da live hoje. Obrigadão aí. Todo mundo que comentou, teve vários comentários durante a Sim, live, todo mundo falando. Adorei. massa. Obrigado, Tchau. viu? Tchau, gente. Tchau, Valeu, todo pessoal. mundo. Obrigadão por todo Obrigadão. mundo que entrou. Boa noite. Tchau. Boa noite.